Fortran 90. Bem, então vamos lá na aula 9. E aqui está o nosso arquivo Fortran. Então, como é que se declara uma subrotina em Fortran? E por que se tem que criar subrotinas? Bem, as subrotinas são criadas para tornar o programa mais organizado e evitar ter que escrever mais linhas de códigos, por exemplo. Uma subrotina ela é criada da seguinte forma. Tem, por exemplo, esse exemplo aqui. Eu peguei aqui uma página aleatória aqui na internet que explica bem básico aqui, em meia página, né? Como se declara uma subrotina em Fortran 90. Por exemplo, essa. Uma subrotina ela é criada com o seguinte bloco. Você coloca esse nome aqui, subrotina, define um nome, coloca a lista de parâmetros, que são as variáveis que ela vai receber. Declara aqui as variáveis e quais as intenções, que vamos mostrar que são 3 tipos. E assim vai. Então vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que nós temos aqui duas variáveis inteiras, por exemplo, x1 e x2. E nós vamos atribuir valores aqui a x1, sei lá, botar valores aleatórios aqui, só para exemplo. E x2 igual a 50, por exemplo. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma subrotina que vai receber esses valores aqui de x1 e x2 e vai alterar os valores dele, por exemplo, e dizer que no lugar de x1 ele vai me retornar um outro número que eu obtive a partir desse x1, fazendo manipulações com ele, por exemplo. Então, uma subrotina você pode declarar, você pode escrever ela assim, você coloca esse nome contains. Isso aqui é um comando que você tem o seguinte: acima dele é o programa principal e abaixo dele o que você escrever aqui, certo? Abaixo desse nome contains, até o final do programa, são como se fossem anexos. São um ambiente em que você pode escrever suas subrotinas, funções, todos aqui como se fosse um arquivo independente, entendeu? Um arquivo que não depende, que não pudesse ser escrito nesse arquivo aqui, aula 9.f90, algo do tipo assim. Você tem essas duas alternativas. Veremos mais até o final da aula uma forma de escrever uma subrotina também em arquivos separadamente. Então, veremos com calma isso. Então é o seguinte, depois desse nome contains, você define o nome da sua subrotina. Aí você define desse jeito aqui, certo? Então vamos fazer assim. Coloca um nome que você deseja que ela tenha. Eu vou dizer assim, minha sub. Vamos supor assim. Coloca a lista de parâmetros que ela vai receber aqui dentro. Vamos colocar já quais são esses parâmetros que podemos colocar aqui. Assim que você define isso, o nome você coloca assim, end subroutine. E coloca o nome dela novamente. Esse mesmo nome aqui, certo? Você coloca aqui. Está finalizando ela. Aqui você inicia ela e aqui você termina ela aqui nessa última linha. Então eu gosto sempre de colocar implicit none, só por meu gosto mesmo. Que isso significa que eu mesmo vou declarar as variáveis, não vou deixar que o programa defina as variáveis. Eu mesmo declaro, eu gosto assim. Entendeu? Aí vamos supor que eu vou receber essas variáveis aqui como parâmetros. Então nós temos aqui o seguinte. Vamos chamar ela. Chamar uma subrotina, você tem que usar o comando call e colocar o nome dela com seus parâmetros. Por exemplo, assim. Certo? Deixa aqui. Aí, quais são os parâmetros que eu vou passar para ela? Esses parâmetros são as variáveis que eu quero. x1
e x2, por exemplo, certo? Então eu vou mandar esses valores aqui para a subrrotina para ela fazer um processamento e, sei lá, vamos supor que esse processamento fosse pegar o valor x1 e fazer um cálculo, sei lá, mostrar na tela 2 vezes ele, por exemplo, assim. Se o objetivo fosse fazer isso, vou pegar o valor, isso. Vamos aqui, x1, sei lá, blá blá blá, botar aqui blá 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 e na frente eu colocaria x1 mais 50, mais 60, por exemplo, e fizesse outro blá 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 e mostrasse o x2 mais, sei lá, mais outro valor aí. Pronto. Então uma forma seria, vamos supor que eu quisesse, em vez de colocar aqui, eu não quisesse usar subrrotinas, e eu fizesse assim. Pronto. Se eu não quisesse colocar nada disso, fizesse assim, certo? Pronto. Faz de conta, esses que estão em azul é como se não existisse, certo? Vamos compilar. Você vê que esse programa aqui faz o quê? Pega 34 mais 60 e pega 50 mais 89 e calcula aqui. Pronto. Então vamos compilar e depois a gente faz o mesmo dentro da subrrotina, só para você ver que para que é que serve a subrrotina. Aqui é a aula 9. Compilar um programa é assim, certo? Vai. Tá errado aqui. Aqui é x2. Não se preocupa caso erre, o compilador avisa. Aí aqui você executa o programa assim. Pronto, aí você vê, somando lá, pronto. Agora, se em vez de eu quiser, se eu não quisesse fazer esse processamento aqui e sim aqui dentro, o que era que eu faria? Eu enviaria os valores, os mesmos valores x1 e x2 na subrrotina, definiria a subrrotina aqui abaixo, eu defino a subrrotina aqui abaixo, e aqui eu crio, sei lá, vou dizer que no lugar de x1, uma variável A vai receber o valor de x1 como parâmetro e uma variável B vai receber o de x2. E eu declaro aqui essas variáveis, que tem que ser do mesmo tipo aqui, certo? O parâmetro tem que ser o mesmo tipo. Se aqui x1 é inteiro, o A tem que ser inteiro. Então eu coloco assim, inteiro A e B. Pronto. Agora você coloca aqui A e B, certo? E compila novamente. Você vê que não mudou nada, entendeu? Ou seja, uma subrrotina ela serve para, em vez de você escrever várias coisas aqui no programa principal, você pode organizar melhor ele chamando por blocos, é como se fosse blocos. E isso é muito útil para você fazer uma espécie de cálculo separadamente, ou então, sempre que você precisar fazer um mesmo tipo de situação, você não tem que ficar escrevendo o mesmo código 1000 vezes, entendeu? Basta chamar a subrrotina 1000 vezes, passando os parâmetros necessários para que ela faça aquele tipo de cálculo, de procedimento necessário para executar seu programa. Pronto. Então aqui tem 3 situações em que essas variáveis podem ter, que são o seguinte: as intenções. Intent in. O que significa isso? Significa que se você definir assim, intent in, você está dizendo que você não pode pegar e fazer algo do tipo assim. Você não pode pegar e dizer que a variável A vai receber um certo valor, ou seja, você não pode alterar o valor dela. Nem que variável B receba, sei lá, outro valor aí inteiro. Se você fizer isso, está errado, não pode. Por quê? Porque você está dizendo que a intenção é só de entrada, ou seja, esses valores aqui são entrados como parâmetros e você não pode alterar os valores deles, certo? Mas se você colocar assim,
Aí tudo bem, você não vai ter erros. Eu vou explicar agora por quê. Olha lá, tá vendo? Como o programa não faz nada, tá, pronto. Então, e se você não definir nada, esse intente, se você deixar ele somente assim, não tem erro também, tá ok. Vamos compilar, certo? Se você deixar assim, sem esse intente, é a mesma coisa que tá assim, ou seja, ele serve os dois ao mesmo tempo, que está explicadinho aqui. Então vamos mostrar a diferença. É o seguinte, para que é que tem out e in? Pronto, vamos botar uma situação assim, ó. Vamos tirar isso. Vamos tirar isso e colocar assim, print. Vamos mandar ele exibir na tela. Antes de eu chamar a subrotina, eu vou dizer assim, x1, mandar ele exibir o valor de x1. x1 ele vai mostrar 34 e o de x2 ele vai mostrar o valor de x2 que é 50. Pronto. Aí vamos botar aqui um texto assim, print antes de chamar a subrotina. De chamar a subrotina, certo? E agora vamos botar a mesma coisa, ou seja, mandar exibir os valores das variáveis depois que chamou a subrotina. Depois de chamada a subrotina. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Você vê que aqui eu estou enviando x1 e x2 como parâmetros, certo? E aqui eu estou definindo novas variáveis e eu estou definindo valores para ela dentro da subrotina, ou seja, eu não estou dizendo, não estou alterando nada de x1, entende? Mas o que é que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver o que é que ele vai mostrar aqui e o que é que vai mostrar aqui. Pronto. Ao compilar, nós vemos o seguinte. Nós vemos que antes ele mostra os valores que eu tinha definido, que é 34 e 50. Aí ele chamou a subrotina, passou esse 34 e o 50 como parâmetros e depois alterou os valores. Alterou os valores. Aqui eu alterei A e B e ele mudou foi o x1 e x2, ou seja, se você não definir a intenção, que é só para entrada, ele vai alterar os valores caso você atribua valores aos valores dos parâmetros. Ele vai alterar os valores fora do programa, entendeu? Aqui é como se fosse assim, o Program Aula 9 é um programa global e a subrotina é um programa local. Então as variáveis que são definidas dentro da subrotina, elas só são válidas dentro da subrotina. Ela não serve, o programa global não enxerga essas variáveis de dentro da subrotina, mas o contrário é verdadeiro. Por exemplo, aqui dentro eu enxergo a variável x1 e x2 normalmente, certo? Elas são válidas em todo o programa, porque é global, mas, por exemplo, se eu definir agora uma variável aqui do tipo, eu estou botando inteiro só porque eu quero, mas pode ser qualquer tipo. Você botar aqui lambda, por exemplo. Esse lambda não pode, ele não é enxergado aqui. Se você precisar referenciar lambda aqui, chamar lambda, mandar exibir o valor de lambda aqui no programa principal, que é essa região aqui, depois do container até acima, ele não enxerga, não existe essa variável, ela só é válida aqui dentro, certo? Mas o que é declarado aqui a subrotina enxerga do programa total. Pronto. Então, se você passar os parâmetros aqui x1 e x2 e colocar isso em intente in, você não pode, se você atribuir valores, ele está errado. Vamos ver que ele não vai nem compilar. Tá vendo? Ele reclamou exatamente disso, ou seja, essa é uma situação em que, se você quiser que os valores verdadeiros lá do programa principal não sejam alterados, então você define intente in e não atribui valores nenhum. Pronto, isso não corre o risco dos valores verdadeiros serem alterados. Porque se sua intenção é só passar os parâmetros para a subrotina e fazer um tipo de cálculo, ou fazer algum processamento e não alterar esses valores, então você coloca dessa forma aí, intente in.
Mas se for o contrário, se você quiser utilizar os valores do programa principal e ter as duas intenções, você bota em out. Ele está explicando aqui, né? Ele está explicando aqui nessa situação aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui, tanto ele recebe do programa principal, como ele também pode alterar os valores principais, que é o mesmo que eu simplesmente omiti, colocar assim, certo? Agora, se eu quiser colocar com a intenção somente de devolver para o programa principal, que é essa parte aqui, e não necessariamente receber dele, então eu vou definir assim out, ou seja, a intenção é só enviar da subrotina para lá e não necessariamente trazer de lá para cá. Mas se você definir assim, ele também pode utilizar os valores do programa de lá para cá também. Então dá no mesmo. Quer ver? Vamos ver. Por exemplo aqui, né? Do jeito que o programa está aí. Compila. Você vê. Tinha 34,50 inicialmente, antes de chamar a subrotina. Tá aqui. Aí, depois eu chamei a subrotina, passei como parâmetro, não alterei nada, beleza. Ele continuou 34,50. Mas se eu atribuir algum valor aqui ao A e ao B, por exemplo, sei lá, 45, botar valores diferentes dos de lá. E 78, por exemplo, 79. Qualquer valor aí que você quiser. Compila novamente. Você vê que se você colocar intent out, ele devolve os valores nas variáveis antigas, entende? Então, mas nesse caso, não necessariamente eu precisaria ter valores aqui. Se eu não quisesse nem ter inicializado as variáveis, ele devolveria os valores. Quando você não inicializa as variáveis em Fortran, ele coloca um número negativo bem grande. Aqui, por exemplo. Ou seja, aqui é um erro, você não pode chamar uma variável sem que ela tenha sido inicializada, certo? Mas aí o intent out, a intenção dele é somente devolver os valores dos parâmetros para o programa principal, conforme está explicadinho aqui, certo? Então aqui só é testar, é só você testar antes de fazer e pronto. Então a ideia de uma subrotina é assim, certo? Você tem parâmetros aqui no programa principal e você pode passar para o programa local, que é a subrotina, e ela fazer um tipo de cálculo. Se sua intenção for fazer com que ela retorne valores para o programa principal, beleza, você bota intent out. Ou se a sua intenção é tanto enviar quanto receber, in out. Pronto. Aí, então não defina nada, se sua intenção for enviar e receber. Pronto. E então, como é que eu posso também, em vez de declarar uma subrotina aqui, se eu não quiser colocar assim, tipo, eu excluí isso aqui, pronto. Eu chamei a subrotina que ela está em um outro arquivo separadamente. Por exemplo, eu posso criar um arquivo aqui chamado arquivo 2, deixa eu dar um nome qualquer, arquivo 2.f90, arquivo vazio. Agora eu colo aquele trecho lá, ou seja, em vez de eu escrever aqui no mesmo programa principal através de contents e colocar como anexo, né? Em vez de fazer isso, eu posso também organizar melhor e definir em um outro arquivo separadamente. Sim, e nesse caso aí, como é que compila? Isso aqui eu executar, vou apagar, pronto. Então, como é que compila um caso desse? Se você for compilar do mesmo jeito, vai estar errado, porque você está chamando uma subrotina no programa principal. Ixi, eu apaguei ali. Não está certo. Eu estou chamando uma subrotina no programa principal que você não informou onde é que ela está. Então, isso é errado fazer isso. Para compilar correto, você tem que colocar assim, ó. Você coloca o nome do programa principal, que é isso aqui, aula 9. Aí mais na frente você bota o nome do outro arquivo que contém todas as suas subrotinas, todos os arquivos que pertencem ao programa você vai colocando aqui na frente. Se existisse um arquivo 3, botava ele aqui na frente, certo? Mas aqui só existe o arquivo 2, que foi o que eu criei agora, pronto. E no final eu traço O e o executável, pronto. Aqui ele não vai ter erros. Fez a mesma coisa, certo? Então essa é uma forma de criar subrotinas.
Agora, que tipos de parâmetros essa subrotina passa? Pode aceitar passar, por exemplo. Eu poderia definir aqui uma variável do tipo real de dupla precisão. Lembrando que eu posso escrever um real de dupla precisão, declarar assim, por exemplo, uma matriz, em que eu botaria assim, ó, a dimensão dela, um array, né, a variável do tipo array, a matriz, a dimensão dela, vou botar uma matriz 2 por 2. Então vai de 1 até 2 na coluna, aí vírgula, de 1 a 2 na linha. Então, linha e coluna, a primeira é linha, de 1 a 2 na linha e de 1 a 2 na coluna. Então, a matriz 2 por 2. Então, eu poderia... Pronto, vamos apagar essa de cima. Já foi explicado, foi só para explicar e colocar assim. Vou atualizar isso aqui, calma. Colocar assim, matriz, na posição 1, 1, eu vou atribuir um valor, sei lá, 10. 10D0. Dupla precisão você bota assim, 10D0. Esse D é a potência de 10 para dupla precisão. E escrever assim, real 8 é a mesma coisa que escrever assim. Dupla precisão, pronto. Double precision, pronto. Tanto faz, escrever real 8 ou assim. Então vamos deixar assim. Aí agora vamos atribuir valores para os outros elementos da matriz. Vamos dizer assim, elemento 2, 1, 1, 2, perdão, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Pronto, um elemento aqui, vamos botar números diferentes, só para 10, 15, 20 e 25, sei lá, vamos botar assim. Certo? E agora vamos mandar ele mostrar aqui os 4 elementos. Opa, X matriz não. Apaga aqui, pronto, vamos fazer assim. Antes de entrar na subrotina, aqui vai ser 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Pronto, e aqui também. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, certo? E depois que ele passar na subrotina, pronto. E aqui eu passo, em vez de passar essas variáveis assim, eu passaria a matriz. Vai aqui, matriz. Então, em uma subrotina em Fortran eu posso passar uma matriz totalmente, com todos os seus elementos como parâmetros. Desde que aqui na subrotina ela tenha que receber uma variável do mesmo tipo, que é chamar um M e tem que ser uma variável do mesmo tipo, daqui ela está sendo enviada como parâmetros. Tem que ser uma variável desse mesmo tipo, com as mesmas dimensões. Se botar dimensões diferentes, ela não vai dar erro, certo? Então, colocar aqui M. Então esse M é uma variável diferente daquela lá do programa original, porém ele vai estar entrelaçado por conta de estar sendo o parâmetro e ele pode ser alterado lá no programa principal. Quer ver? Vamos pegar e atribuir valores diferentes aqui a esse M. No caso aqui é só M. Certo? Aqui é só M. Então, vamos atribuir agora valores, sei lá, 50, 55, 60, 65. Pronto. Agora é só compilar. Então, são variáveis do mesmo tipo, ou seja, o parâmetro aqui é do mesmo tipo do que está sendo enviado. E vamos ver se ele passou realmente a matriz com todos os seus elementos como parâmetro. Independente de qual seja o tamanho da matriz, ele passa ela como parâmetro. Então vamos lá, compilar. Vamos ver aquele executável ali. Tem que salvar os dois, está salvo, esse, então estão salvos, pronto. Aqui que tá errado, aí vírgula, eu botei ponto, tá errado aqui.
Dois pontos não, aqui é vírgula. Elemento 1 e elemento 2 separado por vírgula. Ele então tá errado aqui também. Então, foi só erro de colar aqui. E aqui também. E aqui também. Aqui é o mesmo, então só dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. Certo? E aqui 1, 2, aqui são só textos, são strings que vão aparecer na tela, tanto faz, pode ser um blá blá blá, não interessa. Então vamos lá, agora vai, pronto, compilou, né? Agora vamos fazer e pronto. Uma dupla precisão, a quantidade de casas decimais que tem, pronto. Então nós vemos que antes de chamar a subrotina, nós enviamos essa matriz com esses parâmetros aqui, os elementos da matriz são esses. Aí, dentro da subrotina, eu decidi alterar esses valores, atribuindo valores a eles. E ele mostrou depois, ou seja, ele executou a subrotina, passou dela, depois dela, sem eu fazer nada, ele já alterou os valores, ou seja, eu alterei lá na subrotina e ele já alterou aqui. E eu devolvi a subrotina como parâmetro, né? Eu enviei ela como parâmetro e recebi de volta os elementos, a matriz atualizada, ou seja, com todos os seus elementos. Aí vocês veem, né? Tá 50, 55, 60, ou seja. Então, essa aqui é um exemplo de caso em que a intenção aqui é intent in out. Tanto ele está enviando e pode receber de volta atualizado. Se for só in, aí mesma coisa, dá uma variável comum, também não aceitaria, ou seja, não compila, deve estar errado, pronto. Então é mais ou menos essa a ideia de uma subrotina em Fortran, não tem mistério não. Muito útil, e na próxima aula vamos ver funções. Existem esses dois tipos aí, subrotinas e funções. Então, funções é bem interessante, é um tema, uma parte bem interessante da programação. Que no caso do Fortran, ele acaba, se você souber ajustar as subrotinas, você acaba fazendo o mesmo que uma função faz. E aí fica meio que opcional pelo seu estilo de programar. Mas eu vou mostrar como são as funções. Bem, e subrotinas são coisas bem interessantes que, se você olhar aqui no Google, por exemplo, já existem várias subrotinas prontas. Por exemplo, você faz assim, subrotinas LAPACK. Pronto. Aí, o que são essas subrotinas LAPACK? Sai pesquisando aí páginas aleatórias. Enfim, subrotinas LAPACK são subrotinas que servem para fazer várias coisas lá de álgebra linear, por exemplo, de fazer cálculo de derivadas, de funções, de inverter matrizes, tarará, tarará. Então já são várias subrotinas prontas, bem otimizadas. E se você vai fazer um programa, você não tem que estar reinventando a roda, sabe? Você já pega essas subrotinas prontas e simplesmente passa os parâmetros necessários que você quer para o seu tipo de cálculo. Por exemplo, para inverter a matriz, você passa a matriz lá e define os parâmetros necessários, a subrotina já vai estar lá com os parâmetros definidos, só passa e ela devolve a matriz invertida, por exemplo. E você utiliza. Então, tem coisas que você não precisa ter que estar reprogramando. E para utilizar essa subrotina, você faz igual fiz aqui, por exemplo, uma forma. Você define um arquivo, copia e cola a subrotina dentro, faz o seu cálculo. Outra forma é que é só você já instalar o LAPACK completamente no seu computador, no seu sistema Linux, e ele vai ficar dentro de um certo diretório aí do sistema. Quando você for utilizar e compilar seu programa que precise de alguma subrotina LAPACK, você passa isso nas diretivas aqui de compilação e ele vai localizar a subrotina, o arquivo onde a subrotina está, e vai compilar o seu programa, levando em conta que a subrotina que seu programa precisa está em tal diretório aí do seu computador, e pronto, você vai conseguir compilar seus programas, né? Ou seja, muito útil isso, você não precisa estar reinventando nada.
Reinventa só, você só inventa aquilo que ninguém fez ainda e que pronto. Ou então fica a seu gosto. Se você gosta de reinventar a roda, beleza também. Então é isso. O vídeo ficou grande e até a próxima aula com o assunto funções.